Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da semana da interpretação de exames bioquímicos. Espero que você já tenha aprendido muito como correlacionar os exames na sua prática clínica e hoje vamos continuar com ainda mais conhecimento, ainda mais conteúdo. Então aproveita, até porque esse curso é para você que é nutricionista, que é estudante de nutrição, você que deseja interpretar exames bioquímicos e passar então a fazer condutas individuais e, consequentemente, gerar confiança e fidelização nos seus pacientes. Estamos então na terceira aula falando um pouco mais sobre acompanhamento nutricional e o quanto que isso é fundamental e importantíssimo para a interpretação dos exames bioquímicos e a correlação com a nutrição, com a sua estratégia nutricional, com a sua prescrição, seja em alimentos, em tipos de dietas ou também suplementos alimentares, até porque isso é determinante, fundamental não apenas na primeira consulta, mas nas consultas sequentes, na consulta de retorno. A cada vez que o seu paciente retornar para você, você já saberá qual tipo de conduta é mais assertiva para o seu paciente. Então hoje vamos conversar aqui um pouco mais. Aula 3, o acompanhamento nutricional de ouro com a interpretação de exames bioquímicos. Por conta disso, mais uma vez, eu quero te mostrar uma aplicação no caso clínico. Até porque, na prática clínica, o que nós fazemos justamente é isso. Nós pegamos um paciente, avaliamos o paciente, sinais, sintomas, exames, e aí depois disso faremos então a prescrição nutricional. Então eu quero te mostrar como que você vai fazer a partir de hoje na sua prática clínica. Temos aqui uma paciente na menopausa. Atenção, na pós-menopausa. Nós temos a menopausa que é uma data, é a data da última menstruação. E aí depois disso nós temos então a menopausa, a pós-menopausa após essa data. Vale lembrar que as mulheres apresentam normalmente alguns sintomas um pouco antes da menopausa, esse climatério, essa alteração que acontece um pouquinho antes e um pouco depois também da menopausa. Ou seja, essa paciente pode sofrer vários tipos de oscilações, seja na composição corporal, seja em sinais, sintomas, alterações psicológicas, a paciente pode ter mais angústias de modo geral, a paciente com menos sono, mais irritada, enfim, vários tipos de alterações e nós iremos correlacionar isso com os exames bioquímicos dessa paciente. E é natural que cada vez mais você vai encontrar no seu consultório pacientes que te buscam por conta disso. É aquela paciente que já passou da menopausa ou está chegando na menopausa e é uma paciente que deseja, muitas vezes, mudança na composição corporal, mas muitas vezes não. O foco dela é redução dos sintomas, dor de cabeça, aquele calorão que ela sente, aquela insônia, ou os dois juntos e misturados, aquela paciente que deseja melhoria na composição corporal, mas também quer um tratamento mais personalizado para os seus sinais e sintomas. Ou seja, aqui nós temos uma gama gigantesca de atuação dentro da nutrição e pode servir inclusive como uma outra área de atuação para você, que é nutricionista. Uma área incrível que cada vez cresce mais e é um nicho de excelente atendimento. Então, vamos lá com a nossa paciente. O atendimento foi em junho do ano passado, 2022. Nós temos uma paciente de 54 anos que entrou na menopausa com 52 anos. Então, nada muito antigo, algo até que recente. É uma paciente que ainda sente um pouco mais de fogacho, de irritabilidade, de insônia. É uma paciente que também apresenta queda de cabelo. Além disso, aumentou 6 quilos nos últimos 2 anos, justamente no período que ela entrou na menopausa. Então isso também já incomoda essa paciente. E não é só uma questão de estética, mas é uma questão também associada com marcadores bioquímicos que podem ser mais prejudicados por conta desse excesso de peso corporal. Então, talvez seja uma paciente que apresente uma dislipidemia, uma elevação de LDL, pode acontecer. Então nós vamos investigar. Além disso, natural, redução de massa muscular que aconteceu nessa paciente, ela já reclama disso. Além disso, vamos avaliar então exames hormonais condizentes com a menopausa e também LDL. Então, se a paciente chegou assim no consultório, de acordo com sinais e sintomas, nós podemos planejar quais exames serão solicitados.
É claro que nós podemos pensar em outros tipos de exames também. Então, de repente, a paciente tem queda de cabelo, será que ela tem uma redução de ferro, ferritina, vitamina B12? Então, observem que, de acordo com cada resposta da sua paciente, cada sinal, cada sintoma, cada angústia que ela te relata, é importante que você vá pensando quais exames seriam interessantes para essa paciente, para que assim você solicite e, consequentemente, trate a sua paciente de acordo com os resultados obtidos nos exames. Então, tá vendo como é importantíssimo aliar o seu paciente, os exames, para, consequentemente, ter uma conduta nutricional muito mais personalizada. Vamos começar do começo, que é um ponto que a gente sempre faz no consultório, que é a avaliação do peso corporal, pregas cutâneas, antropometria e por aí vai. Nós podemos pensar em dados de antropométricos, tanto peso, altura, circunferência, pregas cutâneas, mas no caso hoje eu te trouxe aqui uma bioimpedância. Tá vendo só? Que a paciente apresenta, foi o que ela relatou, ela apresenta um aumento de peso corporal. Justo, então ela te buscou por conta disso também. E vejam que a paciente apresenta então uma quantidade de gordura corporal que está acima do recomendado, do ideal. Mas vejam, a paciente já falou isso, ela já sabe que ela apresenta um peso corporal aumentado, já é uma angústia dela. E você vai quantificar isso, até porque você pode repetir esse exame numa consulta de retorno para que o nosso esperado é que consiga uma melhoria da redução da gordura corporal e até mesmo um aumento de massa muscular, para que você mostre para a paciente o quanto que ela conseguiu de resultado, o quanto que a nossa estratégia foi efetiva para também um processo de emagrecimento. Claro que nós teremos vários pontos a serem corrigidos, planejados, mas nesse caso a questão do emagrecimento pode ser interessante também. Além disso, vejam aqui, ó, massa de gordura, tanto em porcentagem quanto em quilos. Você vai acompanhar esse valor conjuntamente com a sua paciente. Outro ponto fundamental é a avaliação da massa muscular, que está aqui em porcentagem, por exemplo. Você vai encontrar que existe, ela até está dentro do valor de referência, um pouquinho mais para o valor mais inferior, mas a paciente já te falou, olha, eu reduzi massa muscular, eu percebi isso, enfim. Eu acho que é justo a gente focar também numa questão de melhoria, de aumento de massa muscular, até porque vai auxiliar muito essa paciente numa questão de estética, mas também numa questão de captação de glicose, numa questão de amenização, numa tendência de sarcopenia no futuro, mais adiante. Então, sempre é importante pensar em avaliar a massa muscular também e não só a gordura corporal. Mas aí já tem uma correlação importante com a menopausa e também com os exames bioquímicos. É natural que quando a mulher vá migrando para a menopausa, infelizmente, pode existir uma chance muito maior de redistribuição dessa gordura corporal, ou seja, um acúmulo maior na região abdominal, na região mais central, ou seja, essa região já não é tão interessante assim, porque essa região, quando tem mais gordura, a região abdominal, visceral, que está mais correlacionada com uma chance maior de doenças cardiovasculares, e isso não é nada interessante. Diabetes tipo 2, síndrome metabólica, então temos que alertar essa paciente. É natural que exista uma redução de gordura nas extremidades, braços e pernas e um aumento na região central. Isso não é nada interessante. Porém, é algo que acontece frequentemente na menopausa, após a menopausa. Observem que normalmente não existe uma grande alteração em porcentagem, em quantidade total de gordura corporal, mas sim uma redistribuição. Então não é normalmente que a gordura aumenta tanto assim, mas ela é mais redistribuída nessa mulher que está após a menopausa. Isso tem uma justificativa, uma explicação fisiológica, bioquímica e hormonal, que é a redução de estradiol. Olha só que interessante. Então você consegue justificar o quanto que a paciente teve de alteração, o quanto que a paciente teve uma alteração de estradiol e também uma alteração na composição corporal. E além disso, se você fizer uma avaliação de circunferência da cintura, você pode ainda mais observar esse marcador alterado, especialmente se você avalia a paciente a longo prazo. De repente, a sua paciente já há 10 anos e antes da menopausa, ela não tinha essa redistribuição de gordura corporal.
e hoje você verificou que ela apresentou um aumento na circunferência da cintura, por exemplo. Então, tá vendo que interessante? Você consegue conectar vários tipos de marcadores da sua paciente, tanto antropométricos quanto avaliação da composição corporal, de bioimpedância, seja de exames, e correlacionar com o que a paciente apresenta hoje. Mas enfim, então sabemos que isso pode acontecer, é muito tradicional que exista essa redistribuição de gordura, e a justificativa que nós temos também para esse aspecto é a redução de estradiol. Ou seja, o exame é uma foto do momento. Se você conseguir ter exames a longo prazo, vai ficar muito linda a sua avaliação e essa linha cronológica. Até porque você vai encontrar uma paciente que antes da menopausa tinha um estradiol um pouco mais alto, mas depois ele foi caindo. E é interessante porque você consegue avaliar essa manutenção, essa oscilação a longo prazo. Mas se a sua paciente chegou agora para você nunca acompanhou, não tem problema também, claro que não. Mas é natural que você vai encontrar um estradiol mais baixo nessa mulher. Outra questão que também é um aspecto de angústia na sua paciente, um aspecto que muitas vezes acaba, que ela veio também buscando em relação a isso, é uma paciente que apresenta uma redução de massa muscular. Ou seja, é aquela paciente que te buscou, é aquela paciente que também deseja um aumento de massa muscular. É uma paciente que está aqui também por esse propósito. Ela quer uma melhoria, ela quer um aumento e justamente você vai fazer isso juntamente com a sua paciente. E é natural que a gente encontre casos assim, de pacientes que apresentam uma grande redução de massa muscular e, inclusive, voltadas para um aspecto mais severo, um aspecto de sarcopenia, onde não é uma simples redução de massa muscular atrelada com uma questão estética, mas sim um aspecto que incapacita esse paciente, que acaba levando a mais morbidade, até mesmo mortalidade nesse paciente. Então, não é brincadeira. Vejo nesse trabalho que nós temos aqui essa correlação, o quanto que pacientes que estão após a menopausa apresentam uma chance maior de apresentar alguns sintomas clássicos, como fogachos, dores articulares, e isso pode estar correlacionado com uma redução de massa muscular. Então, obviamente, que não é apenas um tratamento nutricional, mas também focar o quanto que seria fundamental para essa paciente pensar no exercício, em um acompanhamento de um personal, ou se ela não puder pagar, gente, de acordo com a necessidade, de acordo com a possibilidade, que a paciente consiga, então, talvez ir para uma academia ou não, vai ser uma hidroginástica. Cada paciente tem o seu jeitinho, mas é importantíssimo que essa paciente esteja em acompanhamento, que você incentive que ela faça algum tipo de exercício. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Continuando, nós temos aqui que existe de modo natural e muito clássico, é muito comum mulheres que estão nesse período do climatério, após a menopausa, que reclamem de alguns sintomas. Primeiro deles, queda de libido. Isso é muito comum. A gente vai encontrar algumas justificativas. Reparem aqui que nós temos então uma redução de testosterona. Então é natural que mulheres que estão nessa pós-menopausa tenham uma redução de testosterona, como vocês estão observando aqui. Então, olha que interessante. Nós temos uma redução da testosterona total, mas também da testo livre. E é importante que vocês avaliem esses dois marcadores, tanto a testo total quanto a testo livre. Até porque a testo que mais tem ação e efeito biológico é justamente a testosterona livre. Então, vocês vão observar essa oscilação. Além disso, podemos também apresentar algumas outras oscilações que eu vou te falar um pouco mais adiante, e todas estão condizentes com o que a paciente relata, com o que ela sente, sinais e sintomas. Então, tá vendo que a sua avaliação tem que ser aprofundada. Você vai avaliar desde o início sinais, sintomas, correlacionar com exames bioquímicos para depois fazer uma suplementação, uma estratégia, de acordo com a necessidade. Outro ponto muito comum, ansiedade muito mais aflorada ou até mesmo depressão pode existir. Obviamente que nós também temos que pensar o quanto vamos encaminhar essa paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, uma terapia, enfim. Mas também temos pontos envolvidos com a prescrição nutricional, ou seja,
Eu sei que a paciente, por conta de uma redução de testosterona, tem uma chance maior em ansiedade. E é por conta disso, não só reduzindo o testo, mas reduzindo também estradiol, essa chance é maior. Eu posso planejar então uma estratégia, um suplemento alimentar, um composto bioativo, um fitoquímico, um formulado para essa paciente para conseguir auxiliar nessa questão de redução de ansiedade? Sim, é uma boa possibilidade. Então já consigo ter comprovações mais fiéis do quanto que eu vou trabalhar e o que eu vou trabalhar com essa minha paciente. Além disso, redução de massa muscular, como nós já falamos, é clássico, quanto a testosterona é fundamental para o aspecto de síntese de proteínas musculares e até mesmo uma chance maior em aumento de gordura corporal. Vejam bem que nós temos então nesse caso mais um marcador importante com que nós já falamos e sintomas e reclamações que a paciente já relatou para a gente. Ela deseja redução de gordura corporal. Isso já é fato. Outro ponto, maior risco de doenças cardiovasculares e também um risco de elevação, de alteração em glicemia. Ou seja, se eu quiser ser um pouco mais criteriosa ainda, eu posso solicitar um exame de glicemia, hemoglobina glicada, insulina, HOMA-R, HOMA-beta, com toda certeza. Então vejam, a cada marcador que você avalia, mais ideias você tem de solicitação de exames, para que assim você possa corrigir o que não estão tão interessantes assim. Classicamente, para que vocês verifiquem, nós temos na mulher que não está na menopausa, a mulher que tem todo o ciclo reprodutivo ainda ok, existem duas fases mais básicas, tanto fase folicular quanto a fase lútea. Na primeira fase, então, pensem que a mulher menstruou, é o primeiro dia. E a gente vai contabilizar de modo clássico, são 28 dias, mas lembrando que tem mulheres que têm ou um pouco menos ou um pouco a mais de números de dias no ciclo menstrual. Mas basicamente, o meio seria a ovulação. Então vamos supor que são 14 dias na ovulação. E aí nós temos então primeira fase folicular, segunda fase, a fase lútea. Vejam que o nome já diz, fase folicular. Ou seja, nós temos folículos que estão presentes aqui e os folículos são fundamentais, serão maturados para que exista então a ovulação. E se caso necessário, caso seja vontade ou não, às vezes também, né, seria a fecundação desse óvulo secundário para que exista então bebezinho formado. Basicamente isso. E se não tem, segue a vida e teremos novamente um outro ciclo mais adiante. Então vejam, a fase folicular, o folículo está ali maturando. E nesse caso, nós temos uma grande participação de um hormônio que é o folículo estimulante. O nome já diz, se tem folículo, vai ter folículo estimulante. Ou seja, nós temos o FSH, que está mais presente nessa fase. E aí, logo em seguida, nós teremos então o LH, que vai aumentando. E vejam que para que exista uma ovulação acontecendo, existe um pico de LH. E esse LH, então, vai estimular essa liberação desse óvulo secundário para que exista a ovulação. Ou seja, segunda fase, nós temos aí um processo de maior liberação de LH, ou seja, a fase lútea, onde nós temos então o hormônio LH mais participante. Vejam então que nós temos uma grande oscilação, como mostra a imagem, desses hormônios, e não só de LH e de FSH, mas também dos outros hormônios, como o estradiol, por exemplo, progesterona e por aí vai. Mas a questão é, na mulher que não está mais no ciclo reprodutivo adequado, convencional, que está após a menopausa, existem muitas oscilações que nós precisamos avaliar de modo muito mais aprofundado. Então olha aqui, ó. Essa mulher é uma paciente minha, que nós estamos conversando agora, que após a menopausa não tem esse ciclo, não tem essa oscilação dos hormônios ao longo do ciclo menstrual. Então fica tudo muito mais basal. Uma questão que não tem tantas oscilações assim ao longo de todo o ciclo. Então, por conta disso, é fundamental que vocês Parou aqui? Não? Ah, então tá. Isso tem barulhinho? Tá. Então é importante que vocês observem aqui que nós temos na tabela a referência de acordo com a idade dessa mulher e vejam que logo abaixo nós temos uma referência de mulheres na pós-menopausa. Então é um valor que, claro, a cada fase
do ciclo tem um valor diferente, mas para a mulher que está na menopausa, nós temos então tudo muito mais brando. Eu vou te mostrar com uma imagem para que você veja como isso é muito mais brando, como eu te falei. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem traz pra gente uma grande oscilação dos hormônios ao longo do ciclo menstrual, na mulher que está menstruando. Por um outro lado, a mulher que está na menopausa fica tudo muito mais brando, como eu te disse. Então não teremos tantas oscilações assim ao longo do ciclo menstrual. Isso já é algo muito esperado. E mais do que isso, é fundamental que vocês observem a elevação de FSH. É o principal marcador da menopausa. Até mesmo aquela mulher que está ali um pouco antes da menopausa de fato, alguns anos antes, 2 anos antes, já pode ter uma elevação progressiva do FSH. E além disso, não é só essa elevação do FSH, mas também uma redução do estradiol. E é por conta disso que nós vamos avaliar esses dois marcadores especialmente. Vejam que aqui nós temos a paciente que está na pós-menopausa e vejam que existiu uma elevação de FSH. Vejam, observem que já temos essa elevação porque a paciente realmente já passou pela fase da menopausa. Então é natural e é esperado que exista uma alteração, uma elevação de FSH. Nessa imagem fica bem ilustrativo. O quanto que nós temos aqui, essa redução, que eu até coloquei em rosinha para vocês observem o quanto que existiu de oscilação, fica até um xizinho assim, ó. Essa redução de FSH, essa elevação de FSH e essa redução de estradiol. Então, esse é o principal marcador. E além disso, não é só olhar então um marcador isolado. Não é só olhar só o FSH elevando, mas também a redução de estradiol. Então, ambos juntos e combinados, eu tenho muito mais certeza que essa mulher realmente já está passando por essa fase. E olha que importante, o quanto que você pode correlacionar isso com o que ela sente. Sinais, sintomas, exames bioquímicos, tudo muito bem correlacionado para que você saiba o que está acontecendo com essa paciente. E além disso, não é só isso. É o quanto que você avalia isso previamente. Sabe aquela paciente que está um pouco mais distante, talvez, da menopausa? Mas é aquela mulher que se preocupa, que está avaliando os seus exames, os seus marcadores a longo prazo, desde adolescente, adulta e vai seguindo assim. Mundo perfeito, obviamente. Nem todo mundo faz isso, infelizmente. Mas é interessante porque você consegue já pegar previamente a que exista algum tipo de alteração. Então, como você já sabe que está aumentando esse FSH, reduzindo esse estradiol, mesmo que pouquinho a longo prazo, e a paciente com avançar da idade, perto dos 50 anos, por aí, você já tem uma correlação maior do que você vai planejar para a sua paciente previamente. É claro que ela vai entrar na menopausa um dia, óbvio, mas já teremos um tratamento prévio. Conseguiremos conversar melhor com a paciente, verificar quais são os marcadores que nós iremos avaliar mais adiante, ou até mesmo quais serão as escolhas em relação à alimentação. Ou até mesmo já deixar bem claro para ela que tem uma chance maior de redistribuição de gordura, uma chance maior de redução de massa muscular, uma chance maior de uma dislipidemia, uma chance maior de uma ansiedade, depressão. Ou seja, já vamos tratá-la, orientá-la especialmente previamente e já conseguir focar nesses principais marcadores, para que assim fique muito mais leve, muito mais fácil para essa paciente trabalhar com prevenção e não apenas com tratamento. Mais trabalhos importantes, relacionados com a testosterona. É claro que ela é fundamental, associada com saúde cardiovascular, capacidade cognitiva, saúde muscular e função sexual também. Ou seja, ela é fundamental. E vejam só, se eu tenho uma paciente que tem uma redução de testosterona, nós nutricionistas podemos pensar em estratégias relacionadas com a alimentação, suplementação. De repente, vamos prescrever uma maca peruana, a paciente está com uma tendência de uma redução de testo. Pois bem, vamos já planejar uma suplementação para ela. Qual será a sua estratégia para essa condição clínica?
ou até mais, a paciente teve uma grande expressiva redução de testosterona. Nós iremos então encaminhar para o endocrinologista. Olha que interessante. Você foi a primeira pessoa que acompanhou a sua paciente. E ela sabe, ela confia no seu trabalho. Ela sabe que pode confiar na sua conduta. E você vai destinar o tratamento de acordo com a necessidade. Para que você veja daqui a alguns meses uma elevação de testo, de repente, com a sua suplementação. E lembrando que mulheres, nós já temos normalmente testo mais baixinha, comparado com os homens. E aí, pra gente que é mulher, qualquer suplementação, desde que bem feita, é claro, já surte mais efeito na elevação de testo do que nos homens. Até porque homem, para conseguir levar testo, é muito mais difícil, porque já tem muita testo. Então, o pouquinho que ele der, pensando em suplemento alimentar, vai aumentar um tantinho só da testo dele, nem faz cosquinha. Agora, para mulheres, não. Ela já tem pouquinho. Então, um pouquinho que aumentar já é muito suficiente muitas vezes. Então, você consegue um grande tratamento para sua paciente que tem uma redução de testosterona. Como vocês podem ver, nós temos então marcadores de testosterona para mulheres na fase reprodutiva, mas também na pós-menopausa. Então, conseguimos já ter uma avaliação e, consequentemente, uma prescrição adequada para essa condição clínica também. Mas é importante também uma outra questão fundamental, até porque quando nós falamos em avaliação de testosterona, existe muita discussão em relação a isso. Sabe por quê? Nós temos aqui alguns trabalhos, até dei um print para que vocês vejam, mostrando que é fundamental a testosterona? Claro que sim, mas acredita que nós ainda temos muitas dúvidas dos valores adequados e interessantes para mulheres? Até porque a grande maioria dos trabalhos que existem na literatura científica focam muito mais em avaliação de testo em homens do que em mulheres. Então, por conta disso, temos muitas dúvidas de qual seria o valor de referência, qual seria o valor adequado. E aí, a gente trabalha com o que a gente tem para hoje. E outra coisa, vejam que nem sempre é obrigatório solicitar uma testo livre, uma testo ligada, uma testo total, enfim. Nem sempre é necessário toda essa avaliação aprofundada. Mas eu quero te dar uma dica. Para algumas pacientes, sim, é importante pensar em avaliar a testosterona, seja total, seja livre. Especialmente nessas que têm queda de cabelo, hirsutismo, mais pelos na face, questões de infertilidade, acne muito mais presente, uma fadiga muito intensa e um ciclo menstrual irregular também. Então, algo que vai além só da menopausa, mas nesses pontos, nessas condições clínicas, acho fundamental que vocês solicitem sim uma testo total e a testo livre. Observem que nós temos uma grande conexão dessa testosterona também com quadros de SOP. E é por conta disso que é importante avaliar de modo mais aprofundado. Certo? Então, cautela. Não é para toda paciente que a gente vai solicitar, mas para essas que têm essas alterações, acho super importante que vocês solicitem. Além disso, nós temos aqui alguns pontos interessantes em relação a essas mulheres que estão na pós-menopausa. Você já avaliou a paciente? Sinais, sintomas, angústias, necessidades? Avaliou também os exames bioquímicos? Agora é hora de agir. Então, para todo e qualquer paciente, você precisa pensar assim. Conectar todos os pontos para a sua prescrição assertiva. E aqui nós temos, então, um trabalho trazendo para a gente a importância de uma dieta mediterrânea para mulheres na pós-menopausa. Então, é uma possibilidade. Não estou dizendo que é obrigatório, estou dizendo que é interessante. Olha aqui, ó. Maior consumo de cereais integrais, vegetais, oleaginosas, azeite, menos quantidade de carboidratos refinados, pode ser interessante para essas mulheres. Até porque tem uma maior conexão com saúde por redução de IMC, circunferência da cintura, razão, cintura quadril, e o quanto que uma dieta mediterrânea é interessante também para marcadores, redução de marcadores como dislipidemia, de glicemia. Então é bem interessante pensar nessa recomendação, caso a sua paciente aceite, tolere. E além disso, essa dieta tem vários padrões, obviamente. Nós temos 3 tipos
de dietas mediterrâneas que podem ser aplicadas. E basicamente elas têm então esse padrão, mais frutas, verduras, oleaginosas, azeite, que nós iremos planejar na alimentação da paciente. Um outro ponto fundamental, nós vamos então pensar em estratégias alimentares, estratégias de suplementação. E nesse caso, existe aqui esse óleo que é muito interessante, trabalhando então com a linhaça. Então é um óleo já pronto, você pode comprar ou pode manipular também de acordo com a sua necessidade, onde nós temos duas possibilidades. Você pode pensar, é claro, em colocar a linhaça de fato, a sementinha? Até pode. Dá para pensar assim, só que a quantidade é muito maior. Repara, ó, são 90 gramas de linhaça. É uma quantidade que é expressiva, então nem sempre isso é tão simples assim. Vejam que uma colher de sopa tem por volta de 15 gramas de linhaça. Então, puxa, seriam pelo menos aí várias colheres, pelo menos 4 colheres, então seria um pouquinho mais ainda, né? 90 gramas, 9 colheres a mais. Então é muita colher de sopa, 90 gramas é bastante. Então, numa questão diária de prescrição, ficaria um pouquinho difícil. Então, nada contra, dá para colocar a linhaça assim na alimentação, numa salada, em uma crepioca, como você quiser, dá para colocar. Porém, a quantidade terapêutica em alimento fica um pouquinho difícil. Então, por conta disso, nós temos o extrato já pronto. Na verdade, você pode pensar, é uma possibilidade. No caso, 1 grama do extrato do óleo, do olhinho lá de dentro da semente de linhaça. Então, muito mais interessante. E nesse caso, quando existe a aplicação desse óleo da linhaça, nós temos grandes benefícios em redução dos sintomas da menopausa. Não é só esse trabalho, mas vários outros trazem para a gente eficácia, segurança e benefício nos sintomas tradicionais da menopausa. Temos mais trabalhos interessantes. Ou seja, óleo de prímula por volta de 500 mg 2 vezes por dia e também simicifuga, ou seja, 400 mg 2 vezes por dia, onde forem interessantes também para a redução dos sintomas da pós-menopausa, especialmente fogacho ao longo do dia e também da noite. Então, é uma possibilidade, ou seja, qual que é o seu papel? Avaliação da paciente, dos exames e prescrição assertiva, de acordo com a necessidade. Trouxe para vocês algumas recomendações, algumas marcas que vocês podem, enfim, pensar, mas tem várias outras no mercado, só como uma ilustração para vocês. Então, vejam quanto isso é interessante para a sua paciente. Outra questão, de acordo com esse trabalho, a utilização de soja, por volta então de 60 a 100 gramas por dia, lembrando que também dá para planejar em formulação. A quantidade que nós temos nessa soja de 60 a 100 gramas seria basicamente, dentro dela nós temos então o componente principal, que é a isoflavona. Então, por volta de 40 a 161 miligramas por dia foi o que foi estudado nesses artigos científicos. Ou seja, aqui um estudo com mais de 1.500 mulheres que trouxe para a gente benefícios da utilização da soja. Então, você pode pensar, planejar para sua paciente. Olha que interessante. Quando nós falamos lá do estrogênio, do estradiol, que é o mais importante, mais ativo tipo de estrogênio, ele tem várias funções, inclusive relacionadas com a saúde cardiovascular. E aí entra um ponto importante. Essa paciente que tem uma redução de estrogênio tem uma chance maior de maior inflamação, de maior deposição de LDL lá na camada íntima do endotélio vascular, e isso está mais condizente com uma chance maior de aterosclerose, especialmente naquelas que já apresentam uma dislipidemia anterior à menopausa. Ou seja, temos que focar nisso, até porque uma mulher na pós-menopausa tem uma chance muito maior de uma alteração cardiovascular a cada ano que se passa. Então, por conta disso, nós precisamos avaliar marcadores do perfil lipídico também, ou seja, colesterol total, colesterol HDL, LDL, entre outros marcadores como ApoA, ApoB e por aí vai.
Então, vejam o quanto que não é só pensar em composição corporal, mas ir muito mais além para tratamento da sua paciente. Sabe aquela sua paciente que veio para você só para emagrecimento? Mas ela tem vários desses marcadores. Você vai mostrar isso para ela. E a cada consulta, você pode focar em um dos pontos. Então, de repente, primeira consulta, claro, ela quer emagrecimento, tudo bem, sem problemas. Emagrecimento, mas também quero, na primeira consulta, além do emagrecimento, uma melhoria, de repente, da glicemia. Conseguimos, mas ainda tem mais para ser feito. Na segunda consulta, um tratamento mais focado com o LDL. E juntamente com isso, vamos tratando também os sintomas de fogacho, calorões, ansiedade. Olha quanta coisa dá para fazer quando você avalia de modo adequado os exames bioquímicos. Você não fica na dúvida do que eu vou fazer na segunda consulta de retorno. Não tem dúvida aqui. Você tem muito mais artifício para onde tratar, o que tratar, como tratar essa paciente, porque a cada consulta nós teremos outras possibilidades que você vai focar em tratamento completo. Não é só um ponto de tratamento, mas o tudo que você fará por essa paciente. Vejam só que nós temos então outras possibilidades. Se a paciente tiver uma alteração em LDL, em colesterol, nós temos algumas possibilidades e eu te trouxe uma hoje, que é esse arroz vermelho. Então aqui nós temos tanto, especialmente não no arroz de fato, mas na formulação, nós temos aqui essa possibilidade. Então existe no caso por volta de 500 a 2.400 miligramas por dia, pode ser interessante para tratamento de pacientes que apresentam elevação especialmente de LDL. Então você vai encontrar várias possibilidades no mercado onde você pode indicar para sua paciente para tratamento de dislipidemia. E além disso, pensando também nesses marcadores da soja que nós comentamos já anteriormente, vejam quanto que ela pode ser interessante para controlar também a glicemia de jejum. Ou seja, se é uma paciente que além dos sintomas clássicos da menopausa, também apresenta uma elevação em glicemia, a soja pode ser também um dos pontos interessantes. É claro, gente, que nós temos vários tipos de alimentos, suplementos, compostos bioativos, fitoterápicos, que são destinados para várias condições clínicas. Eu estou te mostrando algumas delas, mas você pode planejar várias outras a cada consulta da sua paciente. Você pode trocá-las, mantê-las, para que você verifique qual foi o resultado mais expressivo com a sua paciente. Mas no caso aqui, vejam que a soja foi interessante para redução de insulina e também melhoria do HOMA-IR, que é aquele marcador associado com resistência à ação à insulina. Ou seja, vários tipos de estratégias. Um outro ponto fundamental é a avaliação da vitamina D, até porque vitamina D tem efeitos metabólicos incríveis, tanto numa questão de imunidade, numa questão de redução de ansiedade, enfim, marcadores associados com a saúde óssea, metabólica e por aí vai. Então precisamos, é claro, manter a vitamina D adequada para essa paciente que está na menopausa. E no caso, nós temos aqui vitamina D, quanto que ela pode estar mais deficiente em mulheres com menopausa, após a menopausa. Então, isso deve ser avaliado sempre, pelo menos a cada 6 meses. Precisamos ajustar, verificar a vitamina D para que assim a gente possa entrar com suplementação. Então, isso não dá para fugir. Temos sempre que avaliar. Ou seja, a avaliação de exames, quando ela é feita de modo adequado, personalizado e individualizado, consegue te fornecer muito mais artifícios para decisões. Decisão da estratégia alimentar, qual será a suplementação, qual será o tipo de dieta, qual será a suplementação, qual será o seu formulado manipulado a cada consulta. Você tem muito mais artifício para quando você verificar um próximo exame numa consulta de retorno, o quanto que melhorou, o quanto que teve de benefício, para que seu paciente veja, olha só o quanto eu consegui de benefício. Com nutrição, com tratamento nutricional, ele verá
o quanto que ele conseguiu de benefício, o quanto que ele vai confiar na sua conduta após ter um tratamento personalizado feito por você. Então, na minha opinião, isso facilita muito a sua conduta, fica muito mais fácil e muito mais assertivo e prático. E é por conta disso que nós temos então um curso completo de interpretação de exames bioquímicos. Então, um curso de exames que é aplicado à nutrição. E o ponto interessante aqui é que é um curso voltado para avaliação de exames bioquímicos, mas sempre correlacionando com a nutrição. Para que você saiba, então, o que avaliar no seu paciente, o que é esperado fazer de acordo com cada alteração. Então, você consegue destinar uma suplementação, uma formulação, uma prescrição de acordo com a necessidade real do seu paciente. É um curso, então, que é totalmente online. Você pode assistir da sua casa, do seu celular, computador, do seu tablet, muito mais fácil, onde você consegue assistir às aulas quantas vezes você quiser. E vale observar que nós temos vários módulos destinados para avaliação e também tratamento da sua paciente, do seu paciente. Até porque, quando o paciente chega para a gente, vocês bem viram isso durante essa semana, que o paciente chega com uma alteração que é múltipla de exames. Não é só isolado, só glicemia, ou só colesterol, ou só testosterona. É um paciente que vem com um misto de vários tipos de alterações. E é importante que você esteja muito bem assim, preparado para atender esse paciente que apresenta vários tipos de alterações. E que eu te digo que é a grande maioria de pacientes que nós temos, que apresentam vários e vários tipos de alterações. E é por conta disso que nós temos vários módulos destinados para vários tipos de condições clínicas que nós vamos encontrar no consultório. Então, desde o começo, desde o hemograma, e muitas vezes nós negligenciamos o hemograma completo. A gente só passa o olho, passa batido e nem avalia de modo aprofundado. Não temos uma visão mais funcional, mais aprofundada, correlacionando com sinais, sintomas e com o paciente, que é o que mais importa. O nosso foco é tratar o paciente de modo completo. E é por isso que o hemograma deve ser cautelosamente avaliado. E além disso, um dos pontos mais importantes que acometem os nossos pacientes é o perfil lipídico alterado. É aquele paciente que chega para você já com esse objetivo, ou é aquele paciente que negligencia um pouco isso também, mas você precisa tratar. E olha quanta estratégia fundamental que nós temos dentro da nutrição para tratamento de dislipidemia, alteração de LDL, alteração de triacilglicerol. Continuando, saúde tireoidiana. Cada vez mais aparece no consultório pacientes com Hashimoto, pacientes com hipotireoidismo e lembrando que a função tireoidiana depende totalmente de micronutrientes especialmente. E é aí que você entra com o seu tratamento e também prevenção. Imagina só o quanto seu paciente ficará grato por você. Confia no seu trabalho por uma conduta totalmente destinada para a condição clínica que ele possui. Também temos módulos sobre saúde feminina, alterações hormonais, na menopausa, na fertilidade, aquela mulher que te busca desejando engravidar há anos que ela tenta e não consegue, e o quanto que a nutrição bem elaborada, de acordo com a avaliação dos exames bioquímicos, pode fazer toda a diferença para sua paciente. E além disso, testes genéticos, que são cada vez mais importantes hoje em dia, com vários tipos de marcadores associados com performance esportiva, com alteração da composição corporal, emagrecimento, carências nutricionais, completo, para que vocês possam assim ter muito mais conteúdo para a sua prática clínica. E é interessante que não para por aí. A cada mês temos então módulos novos com mais conteúdo para vocês. Então são os nossos bônus, onde você vai receber módulos sobre saúde hepática, aquele seu paciente que tem uma esteatose hepática, ou será que é uma hepatite? Será que o paciente teve alguma COVID que alterou o seu fígado? Então você vai avaliar de modo muito mais aprofundado e cauteloso quais enzimas você irá avaliar para a saúde hepática do seu paciente. Complementando, saúde masculina, até porque nós temos vários hormônios que também são fundamentais para os homens,
saúde óssea, aquele seu paciente que tem osteopenia, osteoporose, aquele seu paciente que tem uma sarcopenia, um paciente mais idoso, qual a contribuição disso para a saúde óssea? Mas é fato que o seu paciente também pode apresentar alterações renais, alteração renal crônica, alteração renal aguda, e como que você vai auxiliar, até mesmo previamente, que ele não venha a desenvolver uma doença renal mais agressiva, ou aquele seu paciente que está em tratamento conservador. Como que será a sua avaliação dos exames perante a isso? E, por último, mas não menos importante, a questão da saúde da glândula adrenal. Então vejam que você vai encontrar muitos pacientes que apresentam vários tipos dessas alterações. E quando você sabe avaliar os exames bioquímicos, fica muito mais fácil na sua prática clínica. Além disso, temos mais também. Até porque, hoje em dia, nós temos uma grande contribuição da saúde do trato gastrointestinal do seu paciente. Tanto, especialmente, a questão intestinal. Até porque nós temos uma grande contribuição da saúde do intestino de modo global. É aquele seu paciente que tem uma constipação intestinal, seu paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, mas que por conta disso também tem outras contribuições como a ansiedade, dor de cabeça constante, e por aí vai. Então o foco é avaliar o paciente com base nisso, um tratamento muito mais assertivo. Outros pontos, módulo 12, doenças autoimunes que cada vez também mais são diagnosticadas e mais presentes no consultório, assim como o exercício, até porque nós temos vários pacientes nossos que desejam fazer algum exercício, já fazem, são atletas ou desportistas. Cada vez mais cresce o número de pacientes que desejam ser atletas ou, enfim, quase atletas, então teremos que avaliar esses pacientes. E o módulo 14, nós temos algo muito frequente no consultório e cada vez mais, que são as alergias e intolerâncias alimentares. Nós temos aí, hoje em dia, muitos testes que alguns não tão validados assim, outros muito mais completos para avaliação do seu paciente, e é fundamental o quanto que você irá avaliar para pensar num tratamento muito mais assertivo para o seu paciente. Hoje, então, estamos com 17 horas de conteúdo no curso completo de exames para vocês, que é aplicado à nutrição. Então, não é apenas um curso destinado à avaliação bruta dos exames. Não, teremos uma visão muito mais conectada com a nutrição. Temos uma garantia incondicional de 7 dias, onde você pode assistir o conteúdo. Se você achar que não é para você, a gente devolve o seu conteúdo, o seu valor, o seu dinheiro totalmente de volta. Mas eu te garanto que o conteúdo é tão rico e vai te auxiliar tanto na prática clínica que você não vai largar o curso nunca mais. Olha como é interessante você conseguir avaliar o seu paciente, atender de modo adequado e quanto isso gera um aspecto fundamental para a sua consulta, como gera valor para a sua consulta. E hoje, somente hoje, nós temos então um valor promocional para vocês de R$ 397 à vista. Você pode pensar também em parcelar em até 12 vezes no caso, se forem 12 vezes de R$ 42,03. Então, gente, é um valor muito inexpressivo, um valor muito baixo, pensando no quanto que você vai aprender e o quanto que você vai aplicar na sua prática clínica. Olha só, então, tem um descontinho, um presente para vocês só hoje de R$ 100. Então, aproveita para que vocês tenham todo esse conteúdo e eu te garanto que fará toda a diferença na sua prática clínica. Tenho certeza que vocês já viram isso ao longo dessa semana, que é a semana da interpretação de exames, o quanto que vocês conseguiram aplicar na prática clínica, e isso foi fundamental para a sua evolução. Então você já sabe o quanto que o estudo, o conhecimento te leva muito além. E hoje eu te trago essa oportunidade com um grande desconto para vocês e não pode ficar fora. Eu espero vocês dentro do curso, onde vocês irão ter muito mais conteúdo. É importante lembrar que a cada aula nós temos apostilas que são para vocês. Então, apostilas completas com conteúdo, os slides completos que são para vocês. Você pega essa apostila, anota as suas colocações, as suas anotações, para que você já deixe salvo no seu computador. Quando o paciente chega, tá tudo pronto, todas as avaliações prontas, para que você tenha muito mais segurança
qual marcador avaliar em cada momento para cada paciente. Então, espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Foi uma honra estar com vocês e eu espero todo mundo então para aprender muito mais dentro da plataforma. Muito obrigada e até a próxima!